Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma live hoje com a professora Janaína, professora da Universidade Federal de São João del Rei, zootecnista, com mestrado e doutorado em forragicultura e pastagens. Então, professora, bem-vinda. É um prazer receber você aqui. Então, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço, Lucas, agradeço demais o convite. Eu estou super contente, né, com todo esse panorama aí que você tem apresentado para a gente na área de horticultura e pastagem em outras áreas também. Estou muito feliz. Feliz com os resultados, as lives têm sido de altíssima qualidade e feliz por você ter me convidado. Então, muitíssimo obrigado e obrigado a vocês também que estão participando aí. Então, convide os colegas, vamos discutir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho aqui sobre capacidade de suporte, não é isso, Lucas? Exatamente. Então, vamos falar sobre capacidade de suporte e como aumentar essa capacidade de suporte dos nossos pastos. Professora, seria interessante a gente iniciar essa conversa discutindo o que seria essa capacidade de suporte, o que é a capacidade de suporte. Sim. O que a gente entende como capacidade de suporte? Ela talvez seja um dos itens, né, dos índices zootécnicos mais importantes dentro da produção animal sob pastejo, né? A gente entende como capacidade de suporte o número de animais que você deixa na sua pastagem que sejam suficientes para não gerar degradação dessa pastagem, né? Então, essa é a capacidade de suporte. E como é que a gente vai avaliar se a nossa capacidade de suporte está ou não correta? Até quando o Lucas me convidou e a gente foi discutir sobre o assunto, a gente até pensou, né, vamos mostrar conta, não vamos mostrar conta. Existem cálculos que a gente pode fazer para dar uma estimativa da sua capacidade de suporte, né? Mas como em forragicultura muita coisa depende, né? Então essas contas vão depender da planta forrageira que você está utilizando, vai depender do peso dos animais que você tem na sua propriedade, da sua taxa de lotação, né? Então as contas elas podem ser variáveis de acordo com a produção de massa de forragem que você tem, tá? Então a gente tem que ter uma coisa em mente: a sua oferta de forragem ela tem que ser maior do que a sua demanda, para que você possa garantir sua capacidade de suporte. Tá? Porque a partir do momento em que você tem uma demanda de forragem que ela é maior do que aquilo que você oferece, esse seu sistema vai começar a entrar em colapso, né? Então, você inicia o seu processo de degradação, né? E iniciar esse processo de degradação é muito fácil, né? Então, você faz um erro de ajuste de conta, você comete esse pequeno erro no ajuste da conta da sua capacidade de suporte, aí você inicia essa sua escada descendente infeliz, né? E descer, né, como já diz o ditado, descer todo santo ajuda, né? O problema é a gente conseguir depois recuperar essa área. Então, por isso que a conta da capacidade de suporte, da taxa de lotação adequada para aquela forrageira, para aquele sistema de manejo, é imprescindível para que a gente obtenha bons resultados e consiga manter uma capacidade de suporte média ao longo do ano. Vale a gente salientar aqui, Lucas, eu acho que você passa por esse processo aí no bioma onde você está, né, que o período de seca ele é um pouco mais extenso, né? Então as chuvas são concentradas em um período um pouco menor. A gente tem que ver que a capacidade de suporte média ao longo do ano, ela vai ter a variação da sazonalidade. Então você não pode jamais trabalhar com a mesma capacidade de suporte ao longo do ano. Então tem que acontecer variações na época em que você tem recursos favoráveis ao desenvolvimento da forrageira, né? E depois você diminuir a sua taxa de lotação quando você não tem esses recursos favoráveis, né? Quais sejam luz, temperatura, né? Nutriente. É por isso que nós vamos falar um pouquinho aqui, Lucas, de adubação, porque o nutriente é imprescindível para que haja um aumento nessa sua produção de biomassa, né? Chuva, né? Principalmente chuva. Então, você chega num período de baixa precipitação, você precisa diminuir a sua capacidade de lotação. Então, vamos dar um exemplo hipotético, né? Vamos fazer Vamos imaginar que nós vamos ter uma planta forrageira tropical, mais ou menos uma média de produção de 25 toneladas de matéria seca por hectare ano, né? Então, você não vai ter essas 25 toneladas distribuídas igualmente ao longo dos 12 meses do ano. De jeito nenhum. Então, a sua capacidade de suporte, porque é altamente dependente, tá certo, da sua produção de biomassa, ela flutua. E aí é o olho do dono, é o olho do consultor, é a pessoa que está te dando a consultoria, que entende do que está fazendo, tá certo? É que vai te dizer qual será essa flutuação. Põe boi, tira boi, troca de pasto, faz isso, faz aquilo, vamos adubar, né? Então você precisa entender
que isso não vai, nós não vamos fazer um cálculo de capacidade de suporte e ele vai ser fixo. Por quê? Porque a sua produção de biomassa é variável ao longo do ano. Ela muda, ela flutua e ela oscila. Né? Então, o ajuste da taxa de lotação é extremamente importante. Tem uma coisa, Lucas, que eu costumo sempre dizer para os meus alunos, alguns deles estão assistindo aqui, estão acompanhando, e eles não vão me deixar mentir sozinha, vão mentir comigo, né? Eu sempre falo que o maior gargalo da pecuária brasileira, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, é o manejo de pastagens. Tá? Hoje é o maior gargalo. De longe. Nós temos avanços aí enormes na área de nutrição, em reprodução, genética. Nós temos raças, né, que são genuinamente nossas. Então, a gente conhece muito das outras áreas. Mas não é porque a gente não conhece de manejo de pastagem. Falta algum elo de ligação aí para que a gente consiga fazer todas essas tecnologias que são geradas chegarem ao produtor. Daí, né, a importância das consultorias, a importância das empresas de extensão também, né? Para que essas tecnologias cheguem. Né? Então, sendo o maior gargalo da pecuária brasileira, eu pergunto, por que será, né, Lucas? Por que o manejo de pastagens é hoje, para mim, você falou de longe, né? Você provavelmente concorda, é hoje o maior gargalo da pecuária brasileira. E aí eu vou falar um Com negócio que pode ser um certeza, pouco concordo duro. plenamente, professora. Pode ser um pouco duro, mas é a mais absoluta verdade. Todo mundo acha que sabe fazer. Todo mundo acha que consegue manejar pasto, que é facinho. Né? Eu tinha um professor na graduação que dizia que a maior desgraça da pecuária brasileira é que o boi não morre na seca. Porque se morresse, a gente ia aprender a resolver os problemas da seca como o pessoal da Europa lá resolve. Né? E a gente vai mantendo aquela coisa naquele ritmo lento, achando que está tudo bem, porque não vai morrer mesmo. E aí a gente tem essas taxas de desfrute muito ruins, né? A gente tem os níveis de produção muito baixos, e a gente está muito aquém do que a gente pode. E qual é o fator determinante na produção animal sob pastejo que faz a gente estar aquém do que a gente poderia estar? O erro no cálculo da capacidade de suporte. Então, quando você viaja por esse Brasil afora, e a gente deve ter gente de todas as regiões aí, dá um alô aí, pessoal, fala de onde vocês estão, só para eu me situar aqui. A gente tem gente aqui de todas as regiões, então, exatamente, o Thiago colocou aí o boi sanfona, é o boi sanfona. Engorda nas águas, emagrece na seca, engorda aí nós vamos aumentando o prazo. E terra, gente, tá caro. A gente precisa usar a terra com sabedoria. Porque hoje é um recurso que não é barato como era antes. Terra é muito caro. Se a gente não fizer ela produzir e dar pra gente o retorno que a gente espera, vende para virar condomínio. Né? Aqui a gente fala até do boi eucalipto, conhece? Não, me conta isso. Tem mata com 7 anos. Tá vendo? Não tem porquê. Mas por que isso? Porque a capacidade de suporte está errada. Você vai ter uma demanda de forragem maior do que a sua oferta. Né? Então, isso aí é o problema. Então, quando todo mundo acha que sabe fazer, não é tão simples, né? E eu considero essa pecuária uma coisa muito paradoxal, que é o seguinte, essa questão do manejo passa por o seguinte, a pessoa não consegue entender que ele não pode colher todo o capim que ele tem disponível no pasto. Então, isso para o cara, para a pessoa entender, é complicado. Se eu tenho um capim, por que é que eu não posso comer ele inteiro? O gado não pode comer ele inteiro. E outra coisa, então, quanto mais alto o capim, o cara acha que tem mais comida para o gado. E também não é verdade. Então, é muito paradoxal o seguinte, você tem muita massa, mas não tem muita comida, e você também tem a massa e não pode consumir inteira. Então, isso para o entendimento é muito complicado, é muito complexo para a pessoa entender por que tem que fazer o manejo adequado. Por que você não pode bater demais, por que não pode crescer demais. Então, para isso, a gente usa as alturas de manejo para facilitar essa questão do manejo. Exatamente. O Anderson está colocando aí que manejar pasto vai muito além de altura de entrada e saída, sim, porque você tem manejo de adubação, né? Você tem o controle da taxa de lotação, tudo isso tem que ser avaliado, tudo isso tem que ser visto, né? Você estava comentando essa questão da altura, tem uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos, que está muito relacionada a isso. Em floricultura, né, na produção de biomassa, na produção vegetal, a gente não pode falar em maximização da produção vegetal. A gente tem que falar em otimização. Qual é o ponto ótimo para a colheita daquela forragem?
né? Então, a gente chega em várias propriedades aí e o pessoal está ferido a vida porque tem uma capineira de 3 metros de altura, porque tem muita disponibilidade de forragem, né? Então, na forragicultura, a gente precisa atrelar a quantidade com a qualidade da forrageira, né? Não dá também para ter uma forrageira de altíssima qualidade, mas que aquela biomassa ainda não está pronta, porque você tem que ter reserva, você tem que deixar aquela forrageira fazer suas reservas de carboidratos para depois ela rebrotar, né? Então, o pessoal fica assim, não, eu vou manter... Eu ia comentar isso e a gente acabou entrando em outro assunto. Você anda por esse Brasil afora aí, gente, a gente vê Braquiária decumbens manejada a 5 ou 8 centímetros. Não dá. A braquiária, ela aguenta pressão, ela é uma planta forrageira que ela suporta mais o seu erro de manejo quando você trata daquelas outras mais indóceis, né? Que eu costumo usar essa terminologia. Eu costumo dizer que pânico, né? É mais indócil para o manejo do que as braquiárias. Ele não aceita desaforo, né? A braquiária aceita mais um pouquinho de desaforo, mas ainda assim, se manter com 5, você não tem biomassa disponível. Não dá, a planta não consegue se recuperar. Em contrapartida, você também não pode ter um capim-mombaça manejado a 1,20 m de altura. E isso a gente encontra demais, porque o produtor gosta, porque o produtor quer que as vacas desapareçam ali no meio do pasto, né? Primeiro que bovino não é girafa, né, Lucas? Não vai pastejar com a cabeça para cima, né? Pois o é. hábito de pastejo do animal não permite nem que ele faça um negócio desse. Ele prefere, é mais confortável para ele que ele abaixe a cabeça e fique ali na sua estação alimentar. Aí não, você quer um mombaça com 1,10 m porque tem muita forragem. Ok, mas você está no máximo, você não está no ótimo. Por que você quer o ótimo do desenvolvimento vegetal? Porque você quer maximizar a produção animal. Então, quando você otimiza a produção vegetal, você maximiza a produção animal. Esse é o conceito. Por quê? Porque o máximo de produção vegetal vai estar sempre com uma estrutura de planta que vai te trazer mais colmo e vai ser menos digestível o nível de rumen. E, consequentemente, você vai ter o menor desempenho desses animais. Por quê? Porque a forragem é de baixa qualidade. E o que vai acontecer com o hábito de pastejo desse animal? Porque o boi, você sabe disso melhor do que eu, Lucas, a vaca, eles acusam o seu manejo errado do pastejo. Eles te avisam que tem alguma coisa errada na sua capacidade de suporte. Ó, tá sobrando forragem aqui. Eu tô demorando muito tempo para manipular essa forragem, porque eu tenho que fazer o efeito espaguete e ficar virando para romper. Porque é fibra demais, meu amigo. Eu não consigo quebrar. Então, ele está levando um componente morfológico de baixa digestibilidade. Ele está demorando muito tempo para manipular essa forragem, ele aumenta o tempo de pastejo, né? Em contrapartida, acontece a mesma coisa quando você tem uma forragem que está muito baixa. O animal tem que andar mais para procurar alimento. Isso é o recado que ele está te dando. Ele passou de 8, 9 horas de pastejo, meu filho. Tem um trem errado aí. Tem alguma coisa acontecendo. Ou você está em sup, ou você está em super pastejo. E você precisa ajustar a sua taxa de lotação, né? Então, é o seu olho, baseado principalmente na altura, que é uma coisa mais palpável para a gente indicar para produtor, né? Que vai fazer essa indicação. Então, não sei se você já conversou isso em alguma live, eu tenho acompanhado quase todas, mas confesso que não foram todas. Eu tenho gostado muito das apresentações dos colegas aqui. Não sei se vocês já comentaram em algum momento sobre isso, mas, por exemplo, gente, braquiária decumbens é para ser manejada a 20 centímetros de altura. Você deixa a braquiária decumbens a 20 centímetros de altura com uma disponibilidade de forragem boa, em que o animal vai ter esse consumo. Ah, professor, e quanto que o animal tem que consumir por dia? Isso é importante. É importante para você fazer o ajuste da sua taxa de lotação, é você ter uma previsão de consumo do animal. A gente costuma fazer uma previsão de 3% do peso corporal desse animal com base na matéria seca. Então, você produz 25 toneladas, o animal vai consumir 3%, faz a continha aí com 450 quilos de peso corporal, mas aí, gente, nós não vamos pegar um 3% seco, não. Nós precisamos considerar que o animal tem seletividade, quanto maior a capacidade dele de selecionar, maior vai ser o desempenho, e que tem perdas de pastejo. Tá? Então, vamos trabalhar com uma coisa em torno de 9% a 11% para a gente poder fazer esse ajuste de capacidade de suporte, tá certo? E a gente conseguir
fechar essa taxa de lotação de uma forma em que a gente consiga manter o pasto no seu limite para que ele não entre em degradação. Né? Então, isso é trabalhar com a capacidade de suporte. Tem uma braquiária que tem que ser manejada a 20 centímetros, ela baixou disso, tira animal. Ela está acima disso, coloca animal. A taxa de lotação, ela não é fixa. Assim como a sua capacidade de suporte ao longo do tempo. Existe essa flutuação e existe essa variação. Então, durante todo o tempo, você tem que estar fazendo isso. É isso aí que geralmente a gente não vê. Principalmente no boi sanfona ou no boi eucalipto, que eu aprendi hoje. Tá certo? Você não vê. Você larga lá e esquece da vida. Mal coloca um sal e vamos tocar na nossa vida, entendeu? Não dá. Hoje em dia, não cabe mais esse tipo de produção a pasto no nosso agronegócio. Não cabe mais. Né? Então, o pessoal fala, mas não tem dinheiro. Intensificar não significa você ir lá piquetear tudo, irrigar tudo. Qualquer mudança que você aumente a sua produção de forragem e, consequentemente, você fica mais aliviado para a sua capacidade de suporte, você não está no limite da degradação. Qualquer coisa que você faça nesse sentido já é um ganho para a sua intensificação. Né? Se você consegue aumentar meio ponto na taxa de lotação, você trabalhava com uma unidade animal por hectare. Se você passa para 1,5, olha o quanto você intensificou, né? Com certeza. A questão tem isso também, né? Além da taxa de lotação aumentar, da capacidade de suporte, consequentemente a gente poder botar uma taxa de lotação maior, a gente tem o GMD, que aumenta por conta do manejo adequado. Eu sempre comparo, imagina que a gente tem uma cabeça por hectare e ganhando 400 gramas por dia. A gente pode botar 2 cabeças por hectare ganhando 800 gramas por dia. Exatamente. Então, a gente está potencializando esse negócio 4 vezes. Imagina a gente chegar para um produtor de soja, de milho, você está botando 50 mil plantas, só que você vai botar agora 100 mil e a espiga vai dobrar o tamanho do peso. Esse cara ia rodar o mundo atrás dessa semente. Exatamente. Isso não vai acontecer no milho, mas isso pode acontecer na bovinocultura. Exatamente. Né? Então, a gente tem um potencial muito grande de crescimento, de duas formas. E aumento da taxa. Desculpa, Lucas. Ou aumento do GMD. Exatamente. Porque o que acontece? Quando você trabalha na sua capacidade de suporte adequada, você não só está maximizando a produção animal o ganho médio diário por animal. Você também consegue fazer isso por área. Esse é o objetivo, né? Alguns de vocês aí que já fizeram a disciplina de floricultura vão se lembrar lá da curva de Motte, né? Que a gente vai ter um ponto em que você consegue casar o ganho por animal e o ganho por área. Esse é o seu objetivo, né? É você conseguir ter um ganho médio diário, né? Que o Lucas está chamando aí de GMD, um ganho médio diário, em que você potencializa a genética desse animal. Porque, gente, olha só, você consegue no período das águas ganhos extremamente expressivos. Você consegue colocar 900 gramas, 1 quilo por animal. É ganho totalmente expressivo. O animal lambendo sal. Mas não, você está com a taxa de 280, 300, porque você está mantendo a sua braquiária decumbens a 7 centímetros, 8 centímetros de altura. Professora, mas quais são as estratégias para eu poder melhorar isso, né? Aí todo mundo acha que é uma receita de bolo. Mas não necessariamente é uma receita de bolo, porque cada caso é um caso. Né? Então, eu também tenho outra coisa que eu sempre falo em sala de aula, os meninos podem até confirmar também, que você fala que a maior desgraça da pecuária brasileira é o Globo Rural. Que aí o pessoal coloca lá uma reportagem do Globo Rural. O Lucas tem uma experiência maravilhosa com capim zuri lá na região dele. Gente, é na região dele, com as condições de clima dele, com o manejo que está sendo, né, feito lá. Não significa dizer que na minha região eu vou ter os mesmos resultados. Né? Então, o primeiro passo para você, antes de você querer calcular a capacidade de suporte, você precisa conhecer a planta forrageira que você está trabalhando, meu amigo. Até porque você precisa ter uma previsão de produção dela para fazer a sua conta de capacidade de suporte. Se você não conhece a sua planta forrageira, não tem como. Então, você tem que escolher uma forrageira adequada para o seu ecossistema. Não tem como ser diferente disso. Né? Como a gente sempre fala. Sim. E a condição climática da sua região
é o mais importante na escolha da forrageira. Não tem jeito. Se vir plantar azure aqui no norte da Bahia, não dura nem 3 meses. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou recomendar um áridos para você, um búfalo. Você vai recomendar isso lá. Né? Não tem, a não ser que você faça um sistema de irrigação, aí muda tudo. Até porque a luz vocês têm aí de sobra, né? Então, aí muda todo o contexto. Não é impossível desde que você faça as questões de manejo. Vocês estão entendendo onde eu e o Lucas chegamos? Sempre a gente vai parar onde? No manejo. Sempre nós vamos parar no manejo. A gente vai escolher a planta forrageira, mas não adianta também você escolher uma planta forrageira linda, maravilhosa, né? Fizer tudo direitinho e não saber colher forragem. Tem uma coisa que eu costumo dizer, mesmo que você escolha a melhor planta forrageira, mesmo que você adube com todas as recomendações de adubação, mesmo que você tenha lá na ponta um animal que tem excelente conversão alimentar, com uma genética extremamente apurada, se você não souber entregar essa comida para o bicho, se você não tiver um pasto bom para ele consumir, não adiantou nada todos esses gastos que você teve. E eu ainda digo mais. 80% da responsabilidade da eficiência de pastejo está em cima de quem está manejando. 80%. Se eu fizer tudo nas duas pontas, forrageira escolhida, tudo bonitinho, e pegar aqui um animal de alta conversão, no máximo que eu vou conseguir entre 15% a 20%. Os outros 80%, 85% vão estar nas suas costas. Que é o quê? A forma com que você oferece esse pasto para o animal. Um exemplo para clarear isso para a gente definitivamente. Se eu chego para o Lucas e entrego para ele um prato de sopa com garfo, ele vai ter uma dificuldade imensa de comer essa sopa. A sopa vai esfriar, ele vai ficar estressado, provavelmente vai largar a sopa para lá. Se eu começar a fazer isso todo dia, nosso amigo vai perder muito peso, né? Se eu todo dia ficar entregando sopa, eu ainda vou dizer para ele assim, olha, Lucas, você não pode tomar, você só pode usar o garfo que eu tô te dando. Porque senão, você, né, Lucas, na hora do estresse, você ia virar a sopa e pronto. Então, vocês entenderam que a responsabilidade é sua. Como que você vai entregar esse pasto? Sabe qual que é o nome disso? Estrutura do pasto. Como que está a sua estrutura do pasto? Quem vai definir a estrutura do seu pasto? Gente, é interessante isso. A primeira coisa que alguém que trabalha com forragicultura olha quando chega num pasto não é se ele tá verdão, bonitão, não. O olho de águia vai lá para olhar a estrutura. A gente bate o olho, a primeira coisa que você olha e fala assim, ó, tem solo descoberto, tem material senescente pra caramba, tem como alongado, a estrutura do pasto está ruim. Eu tô dando o garfo pro Lucas comer a sopa. Então, vamos trabalhar essa estrutura. Então, muitas das vezes, um dos pontos essenciais para a gente melhorar a capacidade de suporte, vamos começar a falar logo disso, né, Lucas? É a adubação. A capacidade de suporte, ela é calculada de acordo com a disponibilidade de forragem. Então, você tem que fazer algo para aumentar a disponibilidade de forragem. Mas não adianta você só aumentar a capacidade, a disponibilidade de forragem, se você não colher. Um dos fatores primordiais para a gente aumentar a capacidade de suporte é adubação. Planta adora adubo. Então, para você, produtor, não economiza. Adubação não é gasto, é investimento. A gente precisa entender isso. Pergunta para um produtor de soja se algum dia na vida ele pensou em não comprar o adubo. Nunca passou isso pela cabeça dele. Pergunta para o produtor de leite se ele quer pensar no adubo. Ele vai fazer conta, não, deixa para lá, depois eu compro. Aí você vai lá e faz a recomendação para ele, ele vai lá e você fala que tem que comprar 8 sacos, ele fala, vou comprar 5, porque 8 já não dá. 8 são 8. A única ciência que 8 pode ser igual a 5 é a estatística. Nesse caso, nós não estamos trabalhando com isso. 8 sacos são 8 sacos. E eu costumo comentar, até falei isso numa live lá no meu perfil outro dia. Eu não sei se isso acontece com você, Lucas. Aqui a gente tem o hábito, a gente pergunta, né? Ei, você fez a correção de solo, jogou calcário? Joguei, professora. E aí, como é que você jogou calcário? 2 toneladas por hectare. Não sei de onde tiraram esse número. Todo produtor de leite na nossa região adora esse número. 2 toneladas, saiu debaixo do braço, não sei de onde. Sabe? Com certeza a gente passa por isso.
sabe, nunca fez uma análise de solo e acha que está fazendo aquela... Ô, gente, o calcário é o mais barato. Economizar no calcário. E se você precisasse mais um pouquinho? E se você precisasse menos? E se não precisasse, como eu já peguei. Precisasse? Mas não, sai tacando 2 toneladas lá e acha que a vida está ótima, entendeu? Não dá para você fazer ajuste de capacidade de suporte se você não tiver análise de solo. Tem que ter análise de solo. Esse é o primeiro passo. Então, para você, produtor que nunca fez, né, procure o pessoal aí, o Lucas ajuda nisso aí, para fazer análise de solo. Tem que fazer porque a gente precisa conhecer a fertilidade do nosso solo. Aí, eu estava falando desse negócio da estrutura do pasto. Você faz tudo direitinho, faz as recomendações todas lá. E aí, aduba com nitrogênio, por exemplo. Faz adubação nitrogenada. Não adianta nada você fazer... Porque aí, o que aconteceu? Quando você fez adubação nitrogenada, você aumentou a produção de forragem. Ô, gente, não tem jeito, vai aumentar. Porque o nitrogênio, né? Os meninos vão lembrar da minha aula. O nitrogênio, ele é um menino desobediente. Ele é muito agitado. Pensa numa criança. O nitrogênio, você coloca ele no solo, ele quer vazar dali. Ele quer ir embora, ele quer... Rápido, ele quer ser utilizado, ele não quer ficar quieto. É diferente do fósforo. Né, Lucas? O fósforo, você coloca, ele fica ali. O nitrogênio, não. Ele quer andar logo. Então, com nitrogênio, gente, tudo é muito rápido. Tudo é muito acelerado. Então, rapidamente a planta absorve o nutriente, rapidamente a planta, né, se desenvolve e, gente, rapidamente a planta tem que ser consumida. Porque o fluxo de tecidos, senescência e morte é muito acelerado quando você aplica o nitrogênio. Então, você acha que você resolveu o seu problema. Olha, estou melhorando a minha capacidade de suporte, que eu aumentei a minha biomassa. Olha, professora, que beleza que está meu pasto aqui. Olha que bonito que está verdinho, verde escuro, tudo. Aí chega lá, o mombaço está com 1,20 m. Aí, o que eu faço na hora dessa? Meus alunos podem responder, eu sento e choro. O que eu faço numa hora? 1,20 m, mombaça, entendeu? Não dá, porque a estrutura está ruim. O que acontece com o nitrogênio? Ele vai aumentar o fluxo de tecidos, ele vai aumentar crescimento, desenvolvimento e morte também. E é tudo tão rápido que se você não colocar o bicho para comer, todo aquele nitrogênio que você colocou já está senescendo. Tá, tudo bem, ele vai voltar. A forragem, na verdade, não se perde, né? Porque a gente tem o processo de reciclagem e tudo mais. Mas, de qualquer forma, não dá para ficar vivendo adubando para reciclar, não, gente. A gente está adubando para mandar para o bucho do bicho ganhar peso. Então, o que você espera? Esse material morto serve até de consolo, né, para o produtor. Não, mas está forrando o chão, está apodrecendo, está virando adubo. Mas você já jogou o adubo. O que tem que forrar o chão é perfilho, né, Lucas? Com certeza. O que tem que fechar ali é perfilho, né? As plantas cespitosas nós vamos ter sempre um espaçamento ali, mas tem que ter perfilho. Eu não posso ter áreas vagas, porque se eu tenho áreas vagas no meu pasto, que não estão nem sendo sombreadas pelas folhas, aquilo ali é um mundo para a planta invasora. E aí começa o processo que eu falei de ladeira abaixo. Você vai descendo cada degrau da escadinha. Entendeu? Então isso é muito complicado. Só mandar um beijo para a Luciene Abreu, uma amiga que entrou aí. Beijo, Lu. Obrigado. Então você tem uma frase aí. Tomar muito cuidado. Uma frase do professor. Com essa escada. Né? Uma frase do professor. Sim. Uma frase do professor Moacir Costa, que ele fala que o pecuarista é o único empresário que investe cada vez menos e pretende-se que ganhe cada vez mais. Exatamente. Não tem jeito. A degradação da pastagem é constante, porque está saindo nutrientes da pastagem para o corpo do animal, esse animal vai ser abatido em outro lugar, consumido em outro lugar, o leite então vai não tem jeito. Retirado, não é isso? E não tem como voltar, não volta, esse produto não volta. Tem reciclagem de fezes e urinas? Tem, ok. Mas isso aí nem se compara àquilo que você pode oferecer com manejo de adubação. Né? Então é primordial que a gente faça o manejo de adubação acertado. Então o nitrogênio ele acaba sendo um problema, porque eu não sei se isso já aconteceu com você, Lucas, mas algumas vezes já fui em propriedade e o produtor fala assim, professor, mas eu adubo com ureia aqui, eu jogo ureia e a produção dos meus animais não muda. Não muda se você estivesse numa situação um pouco confortável em relação à capacidade de suporte, se você não estivesse caminhando o seu passo para a degradação. Ou seja, a sua disponibilidade de forragem ainda estava adequada para o seu consumo, demanda ok. O que você espera que aconteça quando você faz adubação nitrogenada? O aumento da produção por área.
Porque o nitrogênio, ele praticamente te obriga a aumentar a taxa de lotação. Porque ele aumenta muito a sua disponibilidade de forragem. Então, se eu aumento a produção de biomassa, eu vou ter que obrigatoriamente aumentar a taxa de lotação. Aí sim eu estou trabalhando com um aumento substancial da minha capacidade de suporte. Porque não adianta nada eu aumentar a minha produção de biomassa e não mudar, vê se vocês acompanham comigo, a minha taxa de lotação. A não ser que eu esteja numa situação já delicada, né? A tal Brachiaria decumbens com 8 centímetros de altura. Essa Brachiaria decumbens com 8 centímetros de altura, o nitrogênio vai fazer uma festa ali. Na hora que você coloca o nitrogênio aí, sim, você vai observar aquilo que você falou, que é você pular de um animal de 400 para 800 gramas, tá certo? E você, ao invés de trabalhar com 2, trabalhar com 4. Aí você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você aumenta a produção por área por animal. Né? Então, quando você tem muito pouco, né? Um pouquinho que você coloca já é muito, né? Quando você não tem nada, um tantinho só que você coloca ali já é muita coisa. Né? Então, o ajuste da taxa de lotação é imprescindível para que a gente consiga aproveitar melhor a adubação nitrogenada. Né? A gente precisa ter esse feeling, você precisa ter esse olhar ali para saber, olha, eu vou aumentar aqui, eu vou fazer adubação. E aí chega um momento, né, Lucas, em que o produtor já sabe qual é a adubação para aquela taxa de lotação. E aí ele só faz a manutenção. Né? E ele começa a fazer a manutenção daquilo, adubando com aquelas recomendações que a gente faz. Quando você está num sistema extensivo, 50 kg de nitrogênio por hectare ano no período das águas, beleza pura. Há manuais de recomendação ainda, né, Lucas? Que colocam pra gente que não precisa nem adubar nesse tipo de sistema. Né? Mas a maioria dos manuais já estão bem ultrapassados, a gente precisa rever isso, a ciência já reviu isso daí, né? Então a gente precisa trabalhar com no mínimo 50 kg de nitrogênio por hectare ano, tá certo? E quando você intensifica mais um pouquinho, o que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma forrageira que tem uma exigência um pouquinho maior, né, em fertilidade de solo, aí a gente precisa trabalhar com algo em torno de 50 a 100 kg de nitrogênio por hectare ano. Né? Então a gente está falando daquelas forrageiras ali medianamente exigentes em fertilidade. Quando você intensifica mais, você passa para o pastejo rotacionado, aí vamos trabalhar com mais de 300 quilos. Né? Por quê? A gente tem um sistema de produção aqui, rotacionado com Mombaça, são 8 hectares, Lucas, para produção de leite, aqui na universidade. Né? Então, a gente roda esse experimento em parceria com a EPAMIG. Os animais são da EPAMIG e os pastos em área da universidade. A gente já está 2 anos trabalhando nesse sistema rotacionado, com capim Mombaça, e a gente está com média de taxa de lotação de quase 7 unidades de animal por hectare. Né? Então, assim... Sequeiro? É significativo. Então, produtores da região podem vir para poder ver esse nosso sistema. Né? A gente é de sequeiro? 7 unidades de animal por hectare. Isso é fazer sem irrigação. Terra. Oi, Lucas, desculpa. Sem irrigação. Sem irrigação. Não tem irrigação, não. Sem irrigação. Chove quanto aí? Aqui, 1.300, 1.400. É o próximo daqui. Um pouquinho mais. Esse ano aqui foi atípico, né, Lucas? Esse ano aqui choveu o janeiro inteiro, não falhou um dia. Inclusive, a gente teve dificuldade porque aí só também para poder acrescentar, botar mais uma pitadinha de conhecimento aí pra gente discutir. Chovia muito, mas os dias estavam muito nublados. Então, a gente está falando de Mombaça, que é uma forrageira C4 altamente dependente de luminosidade, né, gente? Então, eu tinha água, mas eu não tinha luz nem temperatura. O problema da nossa região aqui, Lucas, e aí para o pessoal que também está acompanhando a gente, o problema da nossa região aqui para irrigação é o seguinte, a nossa época seca do ano aqui é justamente a época em que a gente tem os dias, né, mais curtos e que a gente não tem temperatura. Então, aqui a região de São João del Real tem temperaturas baixas, tem relatos de geada, né? Eu não sei se o Rodrigo está acompanhando a gente aqui, é um produtor nosso que a gente está sempre lá na propriedade, e ele tem problemas com geadas lá. Então, o que acontece? A irrigação aqui no período seco, para mim, ela não passa. Porque vai me faltar temperatura e vai me faltar luminosidade. Né? Então, não dá. É diferente. Eu vi um menino falando que era de Sergipe e que estudava em Alagoas. Eu trabalhei na UFAL. Eu fui professora do curso de zootecnia lá durante 3 anos. E é diferente. O sistema de irrigação lá funcionava porque a época que não chovia lá era quando o sol estava...
né? É o Bombando, caso eu tinha aqui. luz o dia inteiro nas plantas. E aí a irrigação funciona muito melhor, né? Aqui, a maioria do Então, Nordeste funciona desse jeito. Aqui minha região também é assim. A época seca é no verão. Então a pois é, irrigação então, aqui o é meu verão potencializada. seco. Aí aqui não É, compensa, exatamente. Eu entendeu? falo sempre isso no Instagram, tomar muito cuidado com irrigação, principalmente quem está no Sudeste, no Sul, porque muitas vezes não vai funcionar, porque muitas vezes quando está chovendo, a capacidade a necessidade de chuva atende, e quando está no inverno, não adianta que a Exatamente. temperatura não deixa O produzir. pessoal, é isso que o que eu falei na metade aí da nossa live, o Rafael, é falando assim, que o pessoal tem muito essa gana de intensificar. Ah, para eu intensificar, eu tenho que irrigar, eu tenho que piquetear. Não, né? Às vezes é uma tecnologia que não compensa, né? Porque o Rodrigo falou isso mesmo, que ele tem sempre geada na fazenda. O Rodrigo, a gente também já conversou sobre irrigação, né? O Rodrigo queria fazer irrigação. Eu falei, Rodrigo, vamos segurar um pouquinho, né? Não sei se seria uma boa nesse momento, porque aqui o nosso problema na época que falta água é luz e não é precipitação, né? Que já não tem, mas eu vou colocar água. É a luz e a temperatura, né? Então, isso aí pra gente é mais complicado do que para vocês, né? Então, a Mas gente essa tem questão aí Sim, da nebulosidade é um problema nosso aqui também. O que é que acontece? Nossa chuva é agora. Então a gente começa agora, finalzinho de março, abril, até setembro, outubro. Então a gente tem um período chuvoso no período do inverno. A isso. sorte é que a temperatura não baixa muito. Então a gente consegue continuar produzindo e tem muito tempo nublado, realmente. Então, agora esse ano foi atípico para a gente aqui também. Teve chuvas de verão. Então, a produtividade dos pastos mudam radicalmente quando a gente tem a chuva de verão com alta temperatura e alta luminosidade. Isso. O rapazinho perguntou ali para eu falar um pouco do Zuri aqui no Sudeste. O Rodrigo, vocês podem até conversar aí mesmo na conversa. O Rodrigo tem, acho que são 8 hectares, não é isso, Rodrigo? Ele tem 8 hectares de Zuri. E tá indo muito bem, obrigada. Assim, eu gosto muito do Zuri. Né? Embora, eu preciso confessar aqui que, eu não sei se o Lucas já sabe disso, mas a paixão da minha vida é o Tamani, né? Tamani é o meu queridinho, né? Da brinco, eu vou fazer uma foto assim com o Tamani, né? Eu gosto muito, né? É Eu um tenho tido cliente que está resultados usando, ele está gostando fabulosos. bastante também. Tenho tido resultados fabulosos com o Tamani, né? Mas assim, o Zuri também tem sido uma forrageira bastante, tá bem, vai consolidar, tá? E eu acho que o Lucas concorda comigo, né, Lucas? O Tamani vai se consolidar como uma forrageira que veio para ficar. Não vai ser aquela modinha, não, porque ele tem tido Eu resultados bem acredito que sim interessantes. também. Até não tenho trabalhado muito com ela, não. O cliente plantou, eu não vi ainda, mas está apaixonado também. Então, o tamanho, assim, é excelente. O Massai, alguém perguntou de tamanho para H de corte. O Massai, para H de corte, é muito bom. Eu tenho um ex-aluno que está hoje em Goiás e que ele tem utilizado o Massai para produção de H de corte com excelentes resultados. Né? Porque o Massai, ele é uma forrageira que aguenta muita alta taxa de rotação, alta pressão de pastejo, né? E aí, voltando ao nosso assunto de capacidade de suporte, a pressão de pastejo, né, Lucas, ela é imprescindível para você regular essa capacidade de suporte. Porque quando você aperta muito o pasto, né, quando você aumenta essa pressão de pastejo, né, você está exigindo mais daquela sua planta. Se você exige mais, você tem que dar mais, né? Então, Com certeza. você precisa trabalhar, quando você aumenta a pressão de pastejo, você precisa trabalhar com as estratégias que você tem de manejo, né, para você aumentar essa sua produção. Quais seriam essas estratégias de manejo? Principalmente adubação, gente. Tá? Então, eu vou repetir isso. Eu quero que isso aí fique assim mesmo, gravado com vocês. Adubação não é gasto, é investimento. Tá? Mas você também tem que acertar isso com o manejo. Então, nós vamos ter algumas práticas de manejo que vão ter que estar atreladas à adubação. O exemplo que eu dei para vocês do Mombaça adubado. Aqui a gente faz adubação em torno de 300 kg de nitrogênio por hectareana. A Rafaela, que é a mestranda que está conduzindo o experimento, deve estar assistindo aí. Esse que eu falei para vocês, que a gente está com quase 7 unidades de animal por hectare. Gado de leite, tá? A gente está com um experimento, é até interessante eu fazer essa colocação aqui para vocês, em que a gente já está baixando a altura do Mombaça. Eu não estou trabalhando com 90, Lucas, a gente está trabalhando com 80. 80 centímetros para entrada.
né? E aí vem um pouquinho daquele conceito do rotatino que a gente estava conversando outro dia, nós dois, de que talvez se você abaixar um pouquinho essa interceptação de luz e você tirar o mombaça de 90 para 80 centímetros, você consiga ter um pasto com mais folhas, né? E aí você consegue ter uma melhora na produção do animal. Qual seria o inconveniente? Por isso que nós estamos no segundo ano de avaliação. O mombaça aguenta 80 centímetros? Né? Ele vai conseguir fazer reserva para depois vir essa rebrotação? Então, no primeiro ano ele ficou ok. Nós estamos terminando o segundo ano agora, ele está ok. Então, em 2 anos agrícolas, Lucas, nós estamos com um resultado bem interessante aqui. Né? No primeiro ano, a produção de leite das vacas manejadas no 80 centímetros foi maior do que a de 90. Né? Melhor qualidade também. Exatamente. Né? Só que aí, o que vocês precisam acompanhar o meu raciocínio aqui? Eu entro com 80 no tratamento de 80 centímetros. Eu não, né? As vacas, porque eu não vou comer capim, né? De vez em quando até como, meus alunos sabem que eu experimento todos. Os animais entram com 80 e saem com 40. Então, eu tenho 40 centímetros para rebaixar, certo? Eu entro com 90 e saio com 45, eu tenho 45 centímetros para rebaixar. O que aconteceu? Alguém perguntou do número de ciclos, eu vou usar isso aqui para explicar o número de ciclos. O que acontece aqui? Se eu quiser manter o mesmo período de ocupação, eu preciso mexer na minha taxa de lotação. Concordam com isso? Todo mundo está acompanhando o raciocínio? Então, eu preciso mexer na minha taxa de lotação. Por quê? Porque senão, eu vou acabar primeiro com esse que eu só tenho que rebaixar 40. Então, eu vou diminuir meu período de ocupação. No que eu tenho que rebaixar 45, eu vou ter um período de ocupação maior. Então, eu preciso ajustar a minha taxa de lotação. Então, para eu trabalhar com a mesma taxa de lotação, eu vou mudar o período de ocupação. Para eu alterar a minha taxa de lotação, eu vou ter que manter o meu período de ocupação. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, depois escreve lá que eu explico, eu passo a metodologia do experimento. Então, a gente precisa decidir. Isso o produtor também decide. O que eu quero quando eu uso o mombaça a 80 centímetros? Eu vou ter que trabalhar com uma taxa de lotação um pouco menor, mas eu vou ter um desempenho por vaca melhor. Porque eu tenho uma taxa de lotação menor, eu tenho mais folha e eu vou permitir melhor seletividade. Né? Então, a gente também fez o comportamento ingestivo dessas vacas, ainda não processamos os dados. Tô meio doida para ver isso logo, para ver como é que está isso. Né? Mas tudo isso é ajuste no quê? Na taxa de lotação, gente. Então, coloca vaca, tira vaca, coloca boi, tira boi. É imprescindível para o sucesso do manejo de pastagens. Não adianta você querer, ao longo do ano, trabalhar com o mesmo número de animais. Não pode. Isso devia ser proibido, né? Devia ter uma lei que não pode. Nós temos que trabalhar isso na cabeça do produtor. Que, como eu falei lá no começo, a capacidade de suporte ela é extremamente flutuante, porque ela é dependente da disponibilidade de forragem. Pois é. Então, a maior parte da produção de capim é feita nas águas, naturalmente. Sim. Então, não tem como a gente fazer, nas águas produz 80%, 90%, dependendo da região, até 100%. Tem regiões que cessa totalmente a chuva na época seca. Então, a gente não pode manter uma taxa de lotação num período das águas e a mesma taxa de lotação no período da seca, porque essa disponibilidade realmente cai. Então, para isso, para a gente tentar manter uma constante, como o pessoal das fazendas de cria, tem que fazer um manejo mais rápido para sobrar uma forragem para a época mais seca. Isso. Então, tem que ter bastante cuidado também, porque o pessoal tem muito esse negócio de estar esquecendo o pasto, deixando o pasto lá crescendo indefinidamente para ele ficar para seca. Então, a gente seca um capim com baixíssima qualidade e aí o suporte que você teria na seca você não tem. É até pior, porque Exatamente. Esse capim muito alto na seca vai ser pisoteado, vai ser estragado e só vai ter talo e não vai ter disponibilidade de folha para esses animais. Então, tem que ter bastante cuidado. Um manejo bom também aí que você faz no final do período das águas, que é um manejo bem interessante, né, para ele rebrotar melhor na primavera, é a gente dar uma rebaixada boa nele no último pastejo, um pouquinho abaixo da altura ideal, dá uma adubada antes das últimas chuvas e espera. O resultado vai ser muito melhor lá nas águas, no começo da primavera, quando começar a chover lá para setembro. Estou falando aqui da minha região, tá, Lucas?
Então, Uhum. vocês fazem um paralelo aí com a região de vocês. Então, o que A a gente maior parte do recomenda? Brasil acompanha É, a eu lembro que contramão quando eu sou eu. fui dar aula em Alagoas, eu mudei meus gráficos. Quando eu voltei para cá, eu tive que mudar os gráficos tudo de novo das aulas também, né? Para poder fazer essas aulas. Então, esse manejo de final das águas é muito importante para que a gente tenha uma boa rebrota na primavera. Você sabe por quê, gente? Se a altura de saída ela é recomendada metade, né? Metade da altura de entrada. Alguém perguntou aí em 20, 30% de redução? Não, vocês vão reduzir metade. Entrou com 70, sai com 35, né? E assim sucessivamente. Se a altura de saída é recomendada metade, faça a metade. Não inventa de querer deixar um pouco mais alto para sobrar um pouco para outro ciclo, não. Você sabe por quê? Porque você precisa abrir esse dossel, você precisa abrir esse passo para entrar a luminosidade. Você tem que abrir e entrar a luz, para que essa luz induza o perfilhamento. E aí, quando você joga o adubo, meu amigo, você dá um boom naquele perfilhamento, você começa a fechar seu solo e no próximo ciclo ele está muito melhor. Uma outra coisa também que a gente tem que pensar é a adubação potássica, viu? Os nossos solos, de forma geral, não tem problema com potássio, mas em sistemas muito intensivos vai faltar potássio, gente. Então, quando você faz adubação com nitrogênio lá na sua ureia, não é só a ureia, não. Também tem que colocar o potássio, tá? Aqui eu tenho bastante. Só um instantinho, porque as perguntas vão subindo e a gente não consegue responder, né? Daqui a pouco nós estamos finalizando já. Alguém perguntou que está fazendo manejo de usure com alta pressão de pastejo, irrigado, alta adubação para recria. Está perguntando se isso é um bom manejo. Eu não sei qual é a sua taxa de lotação, mas os seus animais vão poder te dar essa resposta. No tempo que eles estão utilizando para pastejar, tá certo? Se eles estão satisfeitos, você está vendo na sua balança que está tendo desempenho, tá? Então, a planta e o animal te dão um recado, né? Então, assim, em princípio, pode tá sendo bom, né? Esse seu manejo. Mas se você começar a perceber que o pasto tem uma estrutura ruim, o que é uma estrutura ruim? Ele está muito abaixo da altura recomendada. Você, em um dia, não consegue rebaixar ele de 70 para 35, tá certo? Você não consegue ter essa... porque sua taxa de lotação está muito alta se você rebaixar mais de 50. Se em um dia de período de ocupação você deixar muita forragem sobrando, significa dizer que sua taxa de lotação está baixa. Então, tudo na capacidade de suporte passa pelo ajuste na taxa de lotação, gente. Por quê? Porque é a taxa de lotação que define o consumo. E capacidade de suporte é o quê? Produção sobre consumo. Então, se você tem uma produção menor do que o seu consumo, você está lascado. Você vai ter uma taxa de lotação menor que 1. Aí não adianta. Não é isso? Você vai fazer a conta da taxa de lotação. Quantos animais você pode colocar? Tá? Outra pergunta aqui, professora. A adubação não nitrogenada será feita quando? Antes ou depois das chuvas? Toda adubação de qualquer nutriente tem que ser feita no período chuvoso. Até por causa do carreamento dos nutrientes, gente. Se não tem água, a maioria deles não vai. Tá? E outra coisa, já falei para vocês, na época da seca, não é só água que falta luz, falta temperatura, tá certo? Aqui na minha região, né? É o caso lá do Lucas, tá certo? Se eu tiver o adubo e tiver a água, mas não tiver a luz, não adianta, é a lei do mínimo. Se faltar uma coisa, não adianta que meu barril não vai ser preenchido, tá certo? Então, essa é a lei do mínimo. Eu preciso ter todas as necessidades da planta sendo atendidas para ela ter uma boa taxa de crescimento, tá? Então, toda adubação deve ser feita durante o período das águas. A adubação fosfatada, ela vai ser feita no momento da semeadura. Se o seu sistema for de média complexidade, ou seja, médio nível tecnológico ou baixo, você pode se preocupar com a adubação fosfatada só daqui a 2, 3 anos, ainda mais se você trabalhar com uma fonte de lenta liberação como o fosfato de rocha. Eu sempre recomendo, na implantação de pastagens, a gente trabalhar com uma fonte de rápida liberação, superfosfato simples ou triplo, e uma fonte de lenta liberação, fosfato de rocha. Aí você não precisa se preocupar, tá? E daqui a uns 2, 3 anos você se preocupa também com a calagem, até porque se você tiver problema com a acidez de solo, você vai inibir a absorção de outros nutrientes, fósforo inclusive. Tá certo? Então, todo o processo de adubação tem que ser feito durante o período das águas, tá? Então, a adubação fosfatada você vai fazer no momento do plantio, se for de cobertura, você vai fazer no início do período das águas. E a adubação potássica, você faz ela dividida junto com a adubação nitrogenada. Tá? Sempre com a adubação... Até porque, gente, eu não sei se todo mundo sabe, o cloreto de potássio ele inibe a volatilização da ureia. Então, você segura um pouco essa volatilização da ureia quando você utiliza o cloreto de potássio.
Então, é interessante que você combine os dois. Perfeito. Você estava falando da questão do potássio, que na maioria do país não tem deficiência. Aqui na Isso. região tem bastante. Você tem problema com potássio? Muita, O pessoal muita. negligencia muito o potássio, né? Fica nessa Pois é, preocupação com muita hidrogênio, deficiência. nitrogênio. E aí a gente No acaba semiárido, não mas essa região litoral a gente tem. Então, O semiárido é mais tranquilo. Então, o fosfato de rocha na adubação, ele está falando aí que usa o fosfato de rocha. O fosfato de rocha na implantação, ele ajuda. Nós estamos falando de planta perene, gente. Nós não estamos falando de milho, não estamos falando de sorgo. Nós estamos falando de uma planta que vai ficar ali. Então, se você puder liberar esse fósforo devagarinho, você só está ajudando a planta. Tá? A gente tem um experimento aqui que nós trabalhamos com o MAP. O pessoal está perguntando do monomonofosfato aí, do MAP. A gente tem um experimento que nós trabalhamos com diferentes combinações de MAP e fosfato de rocha. Fizemos esse experimento por 4 anos, Lucas. Esse aí é meu menino dos olhos. É o experimento mais longo que eu fiz aqui na universidade, né? Com adubação fosfatada. Então, nós trabalhamos com fosfato de rápida e lenta liberação. O melhor resultado é quando, no momento da implantação, nós trabalhamos com 70% de fosfato de rocha e 30% de MAP. Nós tivemos um resultado fantástico nisso aí, a longo prazo. Tá? Então, durante 4 anos, a gente não mexeu com adubação fosfatada, o resultado foi fantástico. Foi até feito em parceria com uma empresa de adubo esse experimento. E deu muito certo, foi muito bacana. Tem mais pergunta aí, Lucas? Tem algumas. Tem aqui. Qual estratégia adotar para intensificar o pastejo sem piquetear e adubar? Taxa de lotação. Taxa de lotação. Só que sem adubo é muito difícil você fazer qualquer tipo de intensificação. Às vezes, gente, se o pasto começa a entrar em degradação, às vezes só o revolvimento do solo te traz um banco de semente. Tá? Mas eu não estou falando de você fazer revolvimento profundo, não. Só você passar ali, dar uma escarificada, e aí você consegue trazer esse banco de semente. Tá? E aí, só essa estratégia de manejo, você traz o banco de semente que estava lá. Mas sabe o que é o mais interessante? É sempre você trabalhar com análise de solo. É difícil a gente intensificar sem a gente dar para a planta aquilo que ela precisa. Tá? Tem que ter bastante cuidado com essa questão do piquete também, né, professora? Não é problema saber o que é o piquete, né? Isso. Não é aquele piquete de 1 hectare, mas também a gente não pode estar trabalhando com pasto de 100, 150 hectares, como acontece. Isso. Então, essa divisão de pastagem vai favorecer uma colheita mais adequada desse pasto. Então, não adianta ter águas localizadas em alguns locais e pastos com 1 quilômetro de tamanho. Falou isso, né, da cerca. O cara que veio falar para você da cerca, que veio falar para você de água, falou isso. Né? Então, essa questão de piquete ela é muito séria, porque você vai ter uma desuniformidade enorme no pastejo. E isso aí te traz o mesmo problema que você tem no contínuo. A maior vantagem que você tem no pastejo rotacionado, no piqueteamento, é justamente você conseguir controlar melhor a estrutura do pasto. Né? Tem um colega que sempre brinca aqui perguntando, Lucas, se capim, como é que é? Para gado velho tem que ser capim novo. Olha só, vou te falar o negócio seguinte, ó. O que segura o gado não é a cerca, é o capim, né? Se tiver bom, ele fica. Isso é capacidade de suporte. Vai ficar lá e não vai querer sair, não vai querer fugir. Algum trabalho que usa hormônio? Não, eu não tenho. Eu estou trabalhando com Paiaguás agora. O pessoal do Doppler aí me perguntou, o Doppler da Mata. Eu tenho trabalhado com Paiaguás e, Lucas, não sei se você conhece Paiaguás, eu estou encantada com a Paiaguás, principalmente na estacionalidade de produção. É uma plantei agora. Plantei agora no cliente e está começando a chover, está se desenvolvendo. Ainda estamos estruturando a fazenda dele, não tenho resultados ainda de pastejo. Nasceu muito bem, teve um veranico que ele pegou e suportou bacana, junto com o milheto que a gente fez, e ele deu uma segurada boa. Até surpreendeu pela quantidade que ficou sem chuva e continuou verde. Charaés, o Lucas está perguntando se eu tenho experiência com charaés. Tenho experiência só em produtor e eu trabalhei no meu mestrado com charaés, mas com adubação. Eu costumo dizer para os meus alunos que a charaés é uma das braquiárias mais bonitas que eu conheço. Eu acho uma planta muito robusta, imponente, eu gosto muito, né? E ela tem tido resultados bem interessantes. Mas na dúvida, charaés ou marandu? Marandu. É brabo de manejar. Exatamente. Ele é um pouco mais dócil para o manejo. É isso que eu falo, gente. A planta também é dócil ou indócil, né? Então, aquelas que você já conhece, que você sabe manejar. É igual o rotacionado, né, Lucas? Não é qualquer produtor também que está preparado para o rotacionado, gente. Vocês também precisam entender isso. Tá? Porque o rotacionado, ele é exigente. Ele exige muito de você.
né? Alguém está perguntando aí, eu tenho trabalhado com bactérias promotoras de crescimento, sim, tenho trabalhado com micronutrientes e outros promotores de crescimento. Logo, logo nós vamos ter os resultados aí. Temos bastante estudante aí focado nesses promotores de crescimento para pastagem, micronutrientes, muitas empresas parceiras, tem muito que agradecer aí o pessoal parceiro, Fecunda Fertilizantes, que tem sendo um baita parceiro para a gente aí nesse processo dos experimentos com promotores de crescimento, né? E também com bactérias, promotores de crescimento. O que mais, Lucas? Não estou Passa conseguindo. muito rápido. Sim, a adubação potássica que influencia na pressão de turgor. O potássio ele é extremamente importante para a abertura estomática, tá? Então, isso aí diminui a fotossíntese quando você não tem potássio. Aí você começa a ver os efeitos lá. Eu espero que tenha respondido a pergunta aí. Compensa adubar do Essa aqui pasto, mesmo eu pagando o arrendamento por cabeça? Então... É complicado, né? Porque o que é que né? acontece? Você tem que fazer um acordo por área. Por área. Porque você vai investir na área do cara e vai aumentar essa capacidade de suporte. Se você for aumentar essa capacidade de suporte e ainda pagar por esse animal, você vai colocar mais, não vai fechar essa conta. Rever isso aí. Então você tem que fazer um acordo com ele. Qual é a média que você estava tendo? Eu estou batendo uma cabeça por hectare. Então pronto, eu vou adubar seu pátio. Se eu for para 2, essa cabeça é minha. Eu não vou te pagar por ela. Que eu estou melhorando a sua terra. Exatamente. Abriu o contador. Você melhora a terra. Tá? Abriu o contador, a live falta 20 segundos para cair. Então, tá muito bom. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu acredito que tenha sido a live com maior média ao mesmo tempo até agora. Então, obrigada. Muito obrigado, o pessoal gostou bastante. Vai ter que voltar. Voltaremos. E você vai lá me visitar também no Forra de Cultura e Pastagem, viu?